Fala, povo! Antes do vídeo começar, eu tenho um recado super importante para vocês. Seu humilde apresentador que vos fala está sem renda no momento, tendo em vista que não possuo um emprego formal e, em paralelo a isso, eu ainda estudo e desenho o mangá que futuramente eu quero que vocês conheçam a história. E é claro que isso gera despesas que são difíceis de arcar. Em virtude disso, eu tô com a meta de conseguir monetizar esse canal até o fim do ano e para tal objetivo, pessoas, eu peço que considerem se inscrever e deixar o like, já que esse tipo de conteúdo é extremamente trabalhoso e a avaliação de vocês é de extrema importância para o andamento desse canal. Eu também passarei a disponibilizar para vocês um Pix para quem puder e quiser ajudar esse canal a continuar existindo com qualquer valor desejado, para que eu possa fazer todo o necessário para aumentar a qualidade dos vídeos. A verdade é que eu não queria recorrer a esse tipo de alternativa tão cedo, mas eu preciso garantir a manutenção desse sonho. Para todos os casos, no final de cada vídeo eu vou dedicar um tempo para agradecer a cada um dos doadores e quem sabe futuramente eu acabe recompensando vocês com algumas artes exclusivas, mas isso é só mais pro futuro. E é claro que eu sempre vou optar por ter vocês me aconselhando, já que esse canal não é meu, esse canal é nosso. Recado dado e vamos pro vídeo. Depois de duas listas falando dos chefes mais grotescos dos jogos da From Software, eu me sinto mais preparado para fazer algo que eu já queria há um bom tempo, que se trata de analisar a fundo e em detalhes a lore desses jogos, escapando um pouco do formato das listas e fornecendo a vocês a minha interpretação dos acontecimentos, consequentemente, a minha contribuição para a comunidade. Eu fico realmente feliz em saber que vocês gostam e apoiam quando eu trago esse tipo de conteúdo pro canal. Eu tive que separar esse conteúdo em duas partes, e vocês já vão entender o porquê. A ideia inicial era fazer um vídeo analisando o Gwyn como personagem, assim como eu já havia feito nos vídeos mais antigos desse canal. No entanto, pelo fato dele ser um personagem central da história de Dark Souls, já que é graças às suas atitudes que conhecemos o mundo decadente como ele é, praticamente é impossível visitar a sua história sem passar pelo prólogo do jogo. E foi exatamente por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo num novo formato. Deixa eu explicar. Nessa primeira parte, eu vou estar comentando os principais acontecimentos do prólogo do jogo, que culminam no exato momento em que o nosso personagem dá início à jornada, montando por consequência uma timeline, ou seja, uma linha do tempo de Dark Souls. E é claro, se vocês quiserem, isso pode evoluir para um quadro. Mas esse é um experimento bem ousado da minha parte que me rendeu um vídeo extremamente trabalhoso. Então são vocês que vão decidir se querem ou não uma parte 2. E é por isso que hoje, nesse canal, eu trago para vocês a parte 1 da história de Dark Souls. Na Era dos Anciões, o mundo era disforme e cercado em névoa, uma terra de penhascos cinzentos, árvores colossais e dragões eternos. Mas então, no subsolo surgiu a primeira chama, e com o advento desse fogo místico veio a dualidade das coisas. Eis que o mundo conheceu calor e frio, vida e morte, e é claro, luz e escuridão. Então, da escuridão eles vieram, os primeiros seres vivos, e dentre esses, 4 seres poderosos encontraram as almas de Lorde no interior da chama. Nito, que ficou conhecido como o primeiro dos mortos, pois era a personificação do conceito da morte, adquiriu uma alma que lhe concebeu o poder de controlar o descanso daqueles que partiam, além do poder chamado de virocenese, a capacidade de conjurar doenças. A bruxa de Izalith e as suas filhas do caos adquiriram o dom da piromancia, concedendo-as o controle sobre a chama do caos, um tipo de chama com propriedades que se tornariam vitais para o surgimento de uma nova raça de seres no futuro. Gwyn, aquele que adquiriu a maior das almas, ficou conhecido como o Senhor da Luz Solar, por conta de seu domínio sobre os raios solares que se manifestavam na forma de fogo de sua espada e de lanças de pura eletricidade.
Gwyn tinha o poder e influência absolutos, demonstrados pelo tamanho de seu poder e de sua liderança sobre um exército gigantesco de fiéis cavaleiros de armadura prateada. E o pigmeu furtivo, tão facilmente esquecido, mas que encontrou a alma mais sombria de todas, a Dark Soul, de poder incomensurável podendo ser dividida em infinitas partes sem perder a sua força. Ela foi o que ajudou a raça dos pigmeus a darem início à humanidade. E aqui eu falo especificamente da raça humana, não do item humanidade. Com a força dos lords, eles planejavam desafiar os dragões, mas como eles poderiam derrotar os seres eternos que já existiam antes mesmo do conceito de morte existir? Obviamente, as primeiras investidas não deram certo, mas um personagem foi de extrema importância para a virada de chave no rumo dos acontecimentos. Sif, um membro da raça dos dragões, revelou a Gwyn o segredo por trás da imortalidade dos seus irmãos, que graças ao advento da chama agora poderiam morrer se tivessem as suas escamas de pedra removidas, e era justamente o relâmpago de Gwyn que se configurava na fraqueza das escamas. Sif fez isso por pura inveja de seus irmãos. Muito provavelmente por ter surgido após o advento da chama, isso fez com que o mesmo nascesse sem escamas, justamente a característica que tornava os dragões eternos e que por isso ele seria o único que eventualmente morreria de causas naturais. Graças à traição de Sif, Gwyn liderou o exército para o confronto decisivo, e seus poderosos relâmpagos destruíram as escamas de pedra dos dragões. A bruxa de Izalith e suas filhas cercaram a arena conjurando tempestades de fogo que queimaram as árvores colossais de tão violentas, enquanto Nito jogava sobre a ferida aberta dos inimigos um miasma de morte e pestilência. E assim, os dragões sucumbiram naquele momento, mas não foram completamente extintos, tendo em vista que essas criaturas foram caçadas ao longo de todo o reinado de Gwyn. E assim, deu-se o fim da Era dos Dragões. Com o início da chama primordial, foi demarcada o início dos ciclos intermináveis de vida e morte, tanto dos deuses como dos humanos e dos reinos que vêm e vão. Antes de darmos continuidade na história e comentarmos sobre a constituição da Era do Fogo e o início do reinado de Gwyn, vale salientar 4 detalhes importantes sobre esse personagem e sobre o fim da guerra. O primeiro detalhe é que Gwyn tinha como seus conselheiros 2 serpentes chamadas de Cathy e Frampt, que faziam parte de uma raça de serpentes primordiais cujo não se sabe a origem, mas elas são tão, se não mais antigas que os próprios deuses. O segundo detalhe é sobre a família real de Gwyn, que possuía 4 filhos. O seu primogênito, que ficou conhecido mais tarde como o Deus da Guerra, Guinevere, Gwyndolin e por fim Filianor, a sua filha mais nova. Mas essa eu comento um pouquinho mais pra frente. O terceiro detalhe importante é que Gwyn, fora os seus cavaleiros prateados, possuía pelo menos mais 3 linhas de ataque contra os dragões: os cavaleiros de Ravel, os cavaleiros anelados e os cavaleiros escravos. Porém, diferente dos de Ravel e os prateados, ambos escravos e anelados não recebiam nenhum tipo de crédito por sua participação nas guerras, sendo tratados apenas como ferramentas descartáveis. Mais pra frente eu comento sobre isso. E o último detalhe importante é que ao fim da guerra, Gwyn conseguiu um ovo de dragão, um descendente dos dragões ancestrais que viveria em servidão eterna aos deuses mesmo depois da sua queda. Dando continuidade à história, ao fim da guerra contra os dragões, Gwyn deu início ao reino de Lordran, lugar onde viveriam os humanos e bem acima deles, o Senhor da Luz Solar vivia com sua família na Catedral dos Deuses chamada Anor Londo. Estima-se então que a partir desse ponto o reinado de Gwyn tenha durado por volta de 1000 anos, até que finalmente aconteciam os ocorridos do primeiro jogo. Então aí vai um compilado de tudo que rolou.
Ao constituir seu reino, Gwyn primeiro recompensou a Sif, o dragão sem escamas, com parte da sua alma de Lorde, um título de duque e uma biblioteca inteira situada próxima a Norlondo para que o dragão pudesse alcançar a sua tão sonhada imortalidade. Nito foi se situar nas catacumbas abaixo de um túmulo de gigantes no subsolo, garantindo então a sua função de preservar o descanso dos mortos. Já a bruxa de Izalith e as suas filhas se situaram em uma civilização subterrânea chamada de Izalith, onde as mesmas poderiam exercer suas piromancias. A partir daqui, eu vou falar sobre os 4 cavaleiros e os pelotões do exército prateado de Gwyn. Gwyn, ao contrário de seus cavaleiros escravos e anelados, tinha completo apreço pelos seus cavaleiros prateados e, dentre esses, decidiu prestigiar aqueles que mais se destacaram na guerra contra os dragões. O primeiro deles foi Ornstein, o matador de dragões, que se tornou o líder dos 4 cavaleiros de Gwyn e dono da armadura e do anel de leão, cuja lança tinha o poder dos raios para penetrar as escamas de rocha dos dragões. Acredito que ele pertencia ao esquadrão liderado pelo primogênito de Gwyn, já que esses personagens têm uma forte ligação. Em contrapartida a Ornstein, nós temos Artorias, o cavaleiro lupino e dono do Anel de Lobo. Esse guerreiro usava uma armadura leve que contrastava diretamente com um grande escudo e uma espada mágica que ele empunhava em sua mão esquerda. A técnica de combate de Artorias exigia uma capacidade de salto absurda que, combinada com sua força desumana, lhe permitia executar acrobacias mortais. Kiaran era a única mulher dos 4 cavaleiros de Gwyn, dona do Anel da Vespa, que liderava um esquadrão de assassinas que atuava na calada da noite. E onde foi que eu já vi isso antes? Empunhando 2 adagas, sendo essas uma completamente escura e serrilhada e a outra lisa e brilhante, ao atacar os seus oponentes à noite, ela os confundia com o brilho de suas armas enquanto dava o golpe derradeiro com a lâmina escura. Kiaran tinha forte afeição por Artorias, que provavelmente resultou num amor não correspondido ou simplesmente ela nem teve a chance de confessar essa afeição que sentia. O último dos 4 cavaleiros não era exatamente um cavaleiro prateado, já que Goth, o Olho de Falcão, era um gigante. Os gigantes foram escravizados por Gwyn praticamente desde sempre e foram obrigados a atuar na guerra como arqueiros. Goth possuía uma maestria excepcional com arco, derrubando incontáveis dragões com seu enorme talento. Eventualmente, ele foi consagrado um dos 4 cavaleiros, recebendo o Anel do Falcão, e provavelmente é o único de sua raça a receber qualquer tipo de prestígio, já que os gigantes, mesmo depois da consagração de Goth, continuaram a ser escravizados depois de várias eras. Os 4 cavaleiros de Gwyn, destacados dentre os cavaleiros prateados, realizavam missões das quais o Grande Lorde os instruía pessoalmente, cada um designado de acordo com a sua especialidade. E falando em especialidade, vale ressaltar a ligação de Ornstein com o primogênito de Gwyn, já que, depois que o primogênito do Sol foi banido do reino, Ornstein aparentemente não lidou muito bem com sua partida, provavelmente por uma ligação de amizade entre os dois, ou pelo primogênito do Sol ter sido o comandante de Ornstein. Independente de qual seja a resposta, depois da queda de Norlondo, Ornstein partiu em uma jornada para buscá-lo. Ambos, Ornstein e o primogênito do Sol, tinham ligação direta com os Cavaleiros de Ravel, pois depois da guerra, eles se tornaram as principais figuras responsáveis pela caçada aos dragões remanescentes. Os Cavaleiros de Ravel eram guerreiros de armadura e escudo incrivelmente pesados, ao passo que nenhum tipo de guerreiro além deles conseguia levantar essas armaduras e equipamentos. E isso graças ao anel que lhes permitia aumentar a sua capacidade de peso. Os Cavaleiros de Ravel faziam sua armadura e escudos com as escamas que caíram dos primeiros dragões após a guerra contra os mesmos, e parte do seu equipamento era um grande dente de dragão.
que eles usavam como arma. Como forma de aumentar ainda mais a sua defesa, esses guerreiros também usavam um tipo de piromancia especial que cobria a sua armadura de rochas, aumentando ainda mais o equilíbrio e o peso dos mesmos. Nessa época, uma força chamada de Abismo já existia no mundo, mas não era considerada uma ameaça, e provavelmente surgiu junto com a primeira chama, já que no momento em que o Pigmeu Furtivo descobriu a Dark Soul, ele a repartiu entre os seus semelhantes. O abismo em si nada mais é do que uma evidência semimaterial de uma futura era de escuridão, que seria o contraponto da Era dos Deuses, e o que torna essa afirmação plausível é que o abismo é causado pelo estado de descontrole das humanidades, evidenciado pelas emoções humanas descontroladas que afetam diretamente os seus fragmentos de humanidade, o que acaba alterando, por consequência, a sua forma corpórea e o estado das suas almas. Almas, como evidenciado anteriormente pelas almas de Lorde, são manifestações de poder que carregam a essência dos seres que as possuem, podendo ser transfiguradas em seus catalisadores de poder, ou seja, as armas de chefe. Elas, apesar de serem algo sobrenatural, também se manifestam de forma material, ou seja, possuem formato e peso, como a chama da qual vieram, por isso possuem formato similar ao de uma chama de fogo mesmo, e o abismo tem poder para alterar esse formato e essência das almas. Eu acabei de dar toda essa explicação que fundamenta a minha teoria de como o abismo funciona exatamente, pois os pigmeus furtivos foram os primeiros a entrarem em contato com o abismo diretamente, e lá eles forjaram as armaduras dos primeiros homens. As armaduras que eram negras e deformadas e que revelavam um pingo de vida, tal qual a Era da Escuridão em si. Por esse motivo, os deuses lançaram nessas armaduras, e naqueles que as possuíam, um selo de fogo semelhante à marca negra que Gwyn posteriormente lançou na humanidade. E talvez seja a mesma marca, já que são idênticas. Mas eu comento disso mais pra frente, vocês vão entender a lógica. Esses cavaleiros em questão eram os Cavaleiros Anelados, que pela ordem divina estavam dentre aqueles que partiram para matar os dragões, mas as suas contribuições nunca foram louvadas, justamente pelo motivo de Gwyn temer o poder descoberto pelos pigmeus, o que o faria tomar providência sobre os mesmos no futuro. Falando também sobre as outras linhas de ataque do Gwyn, essas eram compostas pelos Cavaleiros Escravos. Eles eram os principais peões de Gwyn, ou seja, assim como os Cavaleiros Anelados, não tinham nenhum tipo de prestígio ou destaque. Muito tempo atrás, apenas os mortos-vivos viriam a servir como Cavaleiros Escravos, guerreiros descartáveis, enviados para lutar as batalhas mais terríveis. Isso significa que eles eram os que morriam na frente para que os Cavaleiros de Prata pudessem prevalecer. E também foi assim por toda a existência desses cavaleiros até a queda do último deles no fim do mundo. Os cavaleiros escravos se tornavam decrépitos, sua pele enegrecia e seus ossos se deformavam. Eventualmente, eles enlouqueciam por completo, mas jamais foram dispensados de seu dever. Já no que diz respeito aos outros filhos de Gwyn, Gwyndolin nasceu sobre a luz da lua e por isso foi criado como uma mulher. No futuro, ele passaria a liderar o grupo conhecido como os Cavaleiros da Lua Negra, que protegiam a integridade do reino sob a bênção da lua. Guinevere, princesa da luz solar e deusa da fertilidade, deixou a Catedral dos Deuses para se casar com o deus do fogo, e ela viria muitas eras depois a se tornar a rainha de um reino humano, que nós viríamos a conhecer como o reino de Lothric. Já o primogênito de Gwyn passou a ter uma visão diferente de seu pai com relação aos dragões.
Ao rejeitar-se a continuar caçando e escravizando-os como seu pai fazia, ele então decidiu se aliar a um dragão chamado de Rei da Tempestade e criar um vínculo afetivo com a criatura, fazendo que Gwyn, no que talvez seja o auge da sua hipocrisia, banir o seu filho de seu reino, apagando seu nome e a sua história do reino para sempre. Somente mais tarde descobrimos que esse sujeito é na verdade o Rei Sem Nome. Com o passar dos anos, Gwyn novamente repartiu a sua alma de Lorde com 4 reis de uma cidade vizinha chamada de Nova Londo, em homenagem talvez a Norlondo, que era um reino humano, e esses 4 monarcas foram de extrema importância para o reinado de Gwyn, provavelmente por conta de tratados realizados. A questão é que esses monarcas receberam a visita de uma serpente primordial, que lhes apresentou um poder que permitia roubar humanidades. Os 4 reis acabaram cultivando esse poder, que passou a sair do controle quando um grupo de cavaleiros chamado de Aparições Negras, que nós conhecemos como os Dark Wraiths, passaram a assassinar qualquer um para roubar quantas humanidades lhes fosse conveniente. Praticamente na mesma época, essa força misteriosa chamada de Abismo começou a ganhar força pelos reinos, e o Cavaleiro Artorias foi enviado graças ao seu equipamento abençoado que afastava esse mal e lhe permitia dominar as criaturas do Abismo. O Cavaleiro Artorias ganhou o título de Caminhante do Abismo, por ter feito um trato com essas criaturas para conseguir caminhar no abismo sem sucumbir à influência do mal, pacto esse evidenciado pelo Anel de Artorias. O avanço do abismo, no entanto, foi mais do que Artorias poderia lidar naquele momento, tendo transformado em monstros até mesmo os 4 reis, e a população já estava sendo massacrada pelas aparições negras. Nesse caso, a única alternativa de Gwyn foi inundar Nova Londo, matando todos os civis e aprisionando as aparições e os 4 reis. Mas o abismo ainda era uma força a ser contida, e o seu avanço começou a ser sentido em uma terra próxima dali chamada de Olassil, onde também, graças à influência de uma serpente primordial, os habitantes de lá desenterraram um humano primordial que provavelmente era um remanescente da raça dos pigmeus furtivos. Inicialmente, o Cavaleiro Artorias foi novamente enviado para conter o avanço do abismo, e não só por ser o mais apto, mas ele também tinha a tarefa de resgatar a princesa Sonoite, princesa do reino de Olassil, que foi raptada por um mal que espreitava entre o abismo. Mas independente disso, o abismo em Olassil foi causado por esse humano primordial que, ao ser desenterrado e revivido, percebeu que um pingente que ele carregava, algo que era uma lembrança tanto de seu povo como da sua terra, que existiam há várias eras anteriores a essa, foi retirado dele, fazendo com que a sua humanidade saísse do controle, corrompendo os habitantes de lá e até mesmo o próprio Artorias, que foi incapaz de resistir ao descontrole. A serpente primordial em questão era Keth, um dos anteriores conselheiros de Gwyn, que incitava os humanos a despertarem o abismo, que nada mais é do que a escuridão causada pelo descontrole das suas humanidades, para assim criar um Lorde Negro. Eles faziam isso porque sentia que a Era de Gwyn logo chegaria ao fim, dando lugar inevitavelmente à Era da Escuridão, consequentemente sendo reinada pelos humanos. E no fim das contas, a Era do Fogo de fato estava chegando ao fim. Fato esse que levou Gwyn ao completo desespero. Nessa mesma época, os humanos começaram a ser assolados por uma epidemia chamada de a Maldição dos Mortos-Vivos, uma condição que tornava os seres humanos incapazes de morrer completamente. Isso porque, quando eram mortos, eles voltavam à vida perdendo parte da sua humanidade no processo. À medida que a humanidade era completamente esvaída, o humano em questão se tornava um vazio, que é o estado do corpo em que não há emoção, não há sanidade e muito menos propósito, você vive apenas para roubar a alma dos outros. Os humanos que tinham essa maldição eram marcados com o sinal do qual eu já havia comentado, que se trata da Marca Negra.
Em paralelo a isso, surgiu a religião de clérigos chamada de O Caminho da Luz, que tinha a função de encontrar esses mortos-vivos marcados, que eram todos agrupados e levados às terras ao norte do reino, numa instalação chamada de Asilo dos Mortos-Vivos, que nada mais era do que uma prisão onde os vazios seriam contidos até o fim dos tempos. Gwyn, vendo o potencial corruptivo do abismo, onde até mesmo um de seus prestigiados cavaleiros não conseguiu resistir, ele fez um pedido à bruxa de Izalith para tentar recriar a chama primordial. O que os dois não levaram em consideração é que a chama do caos nem de longe teria as mesmas propriedades místicas da primeira chama, sendo a piromancia do caos algo simplesmente elementar, tendo sua natureza manipulada de formas contraintuitivas pela bruxa de Izalith. O resultado disso foi uma explosão resultante da chama do caos saindo do controle, distorcendo através de graves queimaduras as suas filhas e os habitantes de Izalith, fazendo com que a bruxa se tornasse o berço do caos e o marco zero da raça dos demônios. Os demônios, além de adeptos da chama do caos, eram seres muito mais animalescos e fortes que o normal, fazendo que Gwyn fosse obrigado a enviar as suas tropas de cavaleiros prateados para lutar contra esses seres. Os cavaleiros que enfrentavam essas criaturas tinham suas armas e armaduras chamuscadas, deixando-as com aspecto sombrio e negro, criando aquela que seria a tropa dos Cavaleiros Negros, que mesmo dando tudo de si foram incapazes de conter o avanço total dos demônios. E Gwyn, miseravelmente, retirou suas tropas de Izalith. Gwyn, que conhecia os pigmeus furtivos e sabiam que os mesmos eram os progenitores da raça humana, fundou a cidade anelada nos confins do mundo, para que os pigmeus vivessem sem trazer ao reinado do Grande Lorde mais nenhum tipo de problema. Já que como Gwyn temia a raça humana e o poder da Dark Soul que já havia sido repassado aos humanos, e seus fragmentos são o item que nós conhecemos como humanidade, como garantia de suas boas intenções em isolá-los do resto do mundo, o malandro do Gwyn simplesmente deixou com eles a sua filha mais nova, Filianor, prometendo a ela que quando fosse o momento certo ele voltaria para buscá-la. E assim foi estabelecido, meio que sob pressão, um tratado de paz entre essas duas raças. Essa filha passaria a descansar em uma torre isolada, pois seu sono colocaria a cidade sob um véu ilusório de proteção que manteria sob sigilo do resto do mundo, e as instruções eram para que ela em hipótese alguma fosse desperta de seu sono. Ele também deixou os cavaleiros anelados, dos quais já não lhe serviriam de mais nada, guardando a cidade anelada, e também deixou o dragão que havia pego como despojo de guerra. Esse mesmo dragão se chamava Midir e viria a se tornar praticamente uma máquina de guerra a comando dos deuses, sendo ao fim do reinado de Gwyn ordenado a lutar contra o avanço do abismo eternamente, recebendo posteriormente o título de Devorador de Escuridão. Midir, assim como todos que entraram em contato com o abismo, teve a sua alma impregnada, mostrando que nem mesmo a força de um dragão poderia conter o fim de uma era. A partir desse ponto, não se sabe ao certo o que houve com os Cavaleiros Escravos, já que só iríamos saber da existência deles graças ao personagem Gale, e isso incontáveis eras depois, lá no terceiro jogo dessa franquia. Sem mais alternativas, Gwyn reuniu alguns de seus homens e se dirigiu ao lugar chamado de A Fornalha da Primeira Chama, lugar esse onde a chama primordial teve o seu início. Ele decidiu então convocar o poder de Lorde e sacrificar a sua alma para alimentar a chama, resultando numa nova explosão que adiou a Era da Escuridão, mas isso por tempo indeterminado. O adiamento do inevitável é a principal temática de Dark Souls, e tanto é verdade que o sacrifício de Gwyn certamente teve consequências visíveis para todo mundo. O próprio cenário do jogo está estagnado num crepúsculo de fim de tarde, um sol que já não brilha em sua totalidade por estar se pondo, mas que nunca se põe de fato, demonstrando através
do cenário que querer impedir o que está por vir não é a melhor das alternativas, e na verdade nem deveria ter sido cogitada. Nesse período surgiu uma profecia que dizia que o morto-vivo escolhido sairia do asilo e se tornaria um receptáculo da alma dos lordes, para enfim dar prosseguimento à Era do Fogo. E é claro que essa teoria quem espalhou foi Frampt, o contraponto de Keth e fundamentalista da Era de Gwyn, que usou a influência do Grande Lorde e o sacrifício de Gwyn como desculpa para espalhar essa alternativa pelo resto dos reinos. E é assim que os eventos do jogo começam de fato, finalizando assim o prólogo. Gwyn é um personagem muito interessante, do qual é muito fácil de se simpatizar. Quantas vezes nós já não nos sentimos com medo do futuro simplesmente por não sabermos o que está por vir ao certo? Gwyn sentia medo, e esse é o ponto de ruína do personagem. Um medo irracional dos ciclos, que são algo natural nesse mundo. O medo de ser substituído e morto pelos humanos, exatamente como ele fez com os dragões. O medo de guerrear contra aqueles cujo ele não conhecia o potencial. O medo de dar lugar ao novo por puro apego às coisas antigas. Tudo isso fez com que o Gwyn tomasse decisões impensadas e de certa forma estúpidas, como foi o caso dele banindo o Rei Sem Nome por fazer amizade com um dragão, sendo que o mesmo criou o dragão como arma e deu o título de Duque para o outro. Que, para quem não sabe, Duque é uma posição de tamanha importância num reino que, fora o próprio rei, o Duque é quem tem a maior autoridade. Outras ações completamente estúpidas de Gwyn foi simplesmente pedir para a bruxa de Izalith tentar recriar a primeira chama e, por acidente, criando assim a raça dos demônios. Isso só nos mostra que sim, nós temos que imaginar o futuro, mas deixar de viver o presente em função disso é o que nos gera medo e ansiedade. E não podemos viver com medo, pois o medo não é amigo de ninguém. Para vocês terem ideia, até mesmo nos ensinamentos do grande Lorde Jesus, está escrito em Lucas capítulo 12, do versículo 22 em diante. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: "Portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem ao seu próprio corpo quanto ao que vestir. Mas a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, nem têm armazéns nem celeiro, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homem de pequena fé? Não busquem ansiosamente pelo que comer ou que beber, nem se preocupem com essas coisas, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde nenhum ladrão chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração." Essa foi a mensagem do vídeo de hoje, pessoas. Não se rendam à ansiedade e o medo do futuro. Por agora, eu espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima. E lembrem-se
que Jesus ama muito vocês.